Dentre as mais presenciais das atividades, a aprendizagem escolar é uma das mais evidentes. Na escola, aprende-se mais do que apenas com livros, cadernos e, mais recentemente, computadores, tablets e celulares. Aprende-se com o olhar, com o calor, com o toque, o abraço, a brincadeira, com o imediato da interação na hora da aula, com a partilha de experiências na hora do lanche, com a discussão de textos na biblioteca, com o debate em palestras, congressos e eventos diversos. Não era de se admirar que, diante de um vírus que precisa desse contato humano para se propagar, as escolas precisassem ser fechadas, as aulas suspensas, os encontros eliminados da rotina de aprendizagem. Restou a alternativa dos eventos escolares pela internet, pelas salas virtuais, em que a fria distância física muda tudo. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, em sua primeira temporada, em cujo 8º episódio trata exatamente desse distanciamento forçado pelo novo coronavírus e suas consequências na aprendizagem escolar. Remota aprendizagem, diga-se de passagem. Para conversar conosco sobre essa modalidade forçada de ensino remoto, eu convidei a professora Ana Maria de Barros, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Ana, inicialmente gostaria que você se apresentasse ao ouvinte do podcast Aqui às Quintas. Seja bem-vinda. Oi, Edson. Um grande prazer participar desse podcast com você. Não é? Meu nome é Ana Maria de Barros. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do campus aqui de Caruaru, mas também trabalho no campus em Recife e trabalho aqui no curso de Pedagogia em Caruaru. Né? Sou coordenadora do Laboratório de História e Geografia. Sou formada em História pela FAFICA, em Direito pela ACES. Eu fiz a minha pós-graduação Lato Sensu na FAFICA, em Sociologia. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e fiz meu doutorado em Ciência Política aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas também fui professora da rede estadual por 12 anos, aqui em Caruaru, e também fui professora da rede municipal de ensino em Caruaru por 25 anos. Bem, para que a gente consiga mensurar um pouco o tamanho do problema que temos diante da gente, eu vou começar te perguntando qual a importância da presença física no processo de ensino-aprendizagem. Respondendo sobre a importância da presença física na relação professor e aluno no processo pedagógico, né? É preciso a gente pensar que a escola é o lugar da socialização da criança, do adolescente, inclusive do adulto, quando a gente fala de EJA. Então, a relação professor-aluno, ela faz com que as pessoas elas saiam do ambiente privado onde elas vivem, das suas casas, e elas sejam desafiadas a experimentar o mundo. Eu lembro muito de Hannah Arendt, que dizia que a vivência escolar, a vivência no ambiente fora da casa onde o indivíduo vive, faz com que essa pessoa tenha experiência com o mundo público, com o processo de socialização, com outras formas de conhecimento, de vivências, que essas pessoas sejam desafiadas pelas diferenças, que elas sejam obrigadas a lidar com valores diferentes dos seus. E a relação de afeto e a relação de saber que é mediada na relação professor e aluno. Então, a sala de aula é um espaço de experiências cognitivas, mas é também um espaço de experiências afetivas, de conhecimento do mundo, de relação social. Então, nada pode substituir essa experiência de crescimento, que é de crescimento para o aluno, porque ele vai amadurecer
as suas aprendizagens sociais, as suas aprendizagens políticas, as suas aprendizagens sociais, mas também é um desafio de aprendizagem para nós, professores, porque cada turma é diferente uma da outra. Então, é fora do ambiente da casa que o aluno se socializa, e é fora do ambiente da sua casa que o professor também trabalha cotidianamente na transformação das pessoas. Então, é preciso esse contato físico, é preciso sair de casa, é preciso se aventurar no mundo, se desafiar para a gente vencer os grandes desafios da vida humana. E diante dessa calamidade, dessa pandemia que estamos experimentando, o chamado ensino remoto ou à distância pegou muitos professores meio que despreparados ou não prontos para a utilização dessa parafernália tecnológica que pretendeu dar continuidade ao ano letivo das nossas escolas de forma virtual. Como você enxerga esse primeiro impacto que o professor teve, vendo-se de repente obrigado a aprender e manusear um equipamento para o qual não havia sido devidamente preparado em sua formação acadêmica? Em relação aos impactos, vivenciados pelos professores, pelo ensino remoto, é preciso a gente dizer que durante muito tempo a gente imaginava que poderia viver sem o ensino remoto. Muitos de nós, professores, tínhamos e ainda temos muitas dificuldades em lidar com os equipamentos tecnológicos. Então, a pandemia, ela nos empurrou de uma hora para outra, numa questão de meses, dentro de uma modalidade de ensino que a grande maioria dos professores desconheciam. Isso gerou um impacto muito grande, desesperador, na vida desses professores, porque nas nossas formações, por exemplo, formações de professores no sentido da qualificação profissional, o ensino tecnológico ficava muito mais para os professores que trabalhavam com EAD. Então, os professores tiveram que aprender de uma hora para outra, da chamada noite para o dia, lidar com essas ferramentas tecnológicas, e o impacto foi muito grande, porque tem o impacto do aprender a lidar com essas ferramentas, mas também tem o impacto do emocional, do sofrimento psíquico, que cada professor desse que encontrava e encontra ainda dificuldades em lidar com essas ferramentas, vai se sentir inferiorizado, vai se sentir incompleto, incapaz muitas vezes de conseguir desenvolver um tema, de desenvolver um trabalho com a sua turma. Então a gente tem encontrado, por exemplo, uma ampliação de doenças emocionais entre os professores, o crescimento da ansiedade, da depressão, do sentimento de abandono, a solidão, não só por você estar trabalhando sozinho em sua casa, mas a solidão da falta de apoio, da falta de acolhimento e muitas vezes da própria perda do emprego por você não conseguir acompanhar essa situação. Então o impacto foi muito grande inicialmente, mas continua muito grande ainda, mesmo quase 2 anos após o início do trabalho remoto. Ana, a quase ausência de interação nas aulas, em que os alunos sequer abrem as câmeras, e isso, aliás, por N razões, algumas até de foro íntimo, questão de invasão de privacidade, porque muitos deles não têm sequer um ambiente neutro para essas aulas. Muitas vezes nem o professor tem, E de repente você, através da câmera, abre o seu espaço doméstico para o mundo, E aí as aulas ficam apenas aquele monte de fotinhas para as quais o professor fala e não tem um retorno imediato, como na sala de aula presencial. Isso tudo não gera no professor um estresse a mais por não conseguir perceber resultados mais efetivos de seu trabalho? Tocou numa coisa muito importante, que é o desenvolvimento da aula e a ausência do contato visual, Porque a maior parte das salas de aulas, as câmeras estão fechadas, E poucos são os alunos que de fato abrem as câmeras para que a comunicação seja estabelecida.
Então esse é um desafio muito grande, né? Porque nós estávamos acostumados a conversar diretamente com o aluno, não é? A tocar no aluno, ao aluno tocar no professor, aos alunos sentarem juntos, a realização do trabalho em grupo. Então essa situação toda, ela torna o trabalho docente mais desafiador ainda. É nesse sentido que os professores estão precisando cada vez mais buscar, dentro das chamadas metodologias ativas, que trabalham, por exemplo, como grupos podem desenvolver problematizações da realidade, dentro da pedagogia de projetos, como é que se pode trabalhar em grupos a partir de você estar com o aluno com a câmera desligada. Nesse sentido, os professores precisam desenvolver 2 tipos de atividades, que são as atividades síncronas, que é esse momento em que o professor está trabalhando com o aluno, ele com o computador ligado e os alunos também, mas as atividades assíncronas, que são aquelas onde os alunos precisam interagir entre eles. Então, é um desafio muito grande, porque ocorre a perda do calor humano. Você perde de vista aquela pessoa com a qual você está dando uma aula para ela. Você gosta de olhar no olho do seu aluno, perceber que ele está entendendo. Então, os professores precisam criar novos contatos com metodologias, o uso de elementos lúdicos na sala de aula, como a música, a poesia, o teatro, o cinema, os documentários, os vídeos, para que ele possa provocar nesse aluno a sua fala, né? Para que o aluno, mesmo com a câmera ligada, não é, que pode abrir essa câmera, ele pode se sentir invadido, como você coloca, mas ao mesmo tempo ele precisa ter o feedback desse aluno. Então ele precisa criar e construir uma metodologia de trabalho. É por isso que o impacto foi tão grande na vida desse professor. Ele precisa construir uma metodologia de trabalho que pressione, né, sem que o aluno se sinta perseguido, sem que o aluno se sinta exposto, que provoque nesse aluno o desejo de interação, né, esse aluno interagir, comentando, trazendo uma síntese do grupo acerca daquilo que foi colocado. Mas é sem dúvida nenhuma muito desafiador, porque você precisa encontrar um elemento metodológico que permita uma interação mesmo com as câmeras desligadas. E no caso dos alunos, como você avalia a situação do estudante? Suas dificuldades na interação com o professor nas aulas e antes disso, as dificuldades que ele próprio enfrenta para assistir às aulas, assim como o equipamento, a disponibilidade de uma internet mais potente, mais segura, um local adequado. Em relação à situação vivenciada pelos estudantes para o acompanhamento das aulas remotas, a gente precisa dizer que nós temos variados tipos de estudantes. Aqueles que não encontram dificuldades para acompanhar as aulas remotas, que são aqueles da classe média para cima, cujas famílias já tinham computadores em casa, já tinham telefones celulares, equipamentos, tablets. Essas crianças já nascem em contato com esse material. Muitas das suas escolas, que são escolas com laboratórios de informática, com aulas de informática, alguns professores já trabalhavam dentro de algumas plataformas com esses alunos, esses não encontraram dificuldade. Porém, a pandemia escancarou a desigualdade social no Brasil. Esse grande problema que nós encontramos hoje é exatamente no que a gente chama da exclusão digital. Mais de 50% da população brasileira se encontra hoje em uma situação de muita pobreza, né? São dados que apontam aí que 40% da população brasileira hoje não tem rendimento certo. Então são os filhos principalmente desses trabalhadores desempregados que estão em situação numa situação econômica pior, principalmente aqueles que estão desempregados, dependendo do auxílio emergencial ou que nem sequer
sequer recebem o auxílio emergencial, se encontram numa situação de desigualdade social muito grande, esses que encontram um desafio muito grande para acompanhar as aulas remotas. Essas famílias mal conseguem botar comida na mesa. Então, como é que elas vão pagar um Wi-Fi de qualidade? Como é que elas vão ter notebook em casa? Como é que elas vão ter computadores para que essas crianças possam acompanhar essas aulas? Como é que esses pais estão acompanhando essas aulas? Então, a gente tem a certeza de que a desigualdade social produziu principalmente sobre essa juventude, principalmente aqueles que estão no ensino fundamental e médio, né, uma dificuldade muito grande no acompanhamento das aulas remotas e principalmente porque a gente vai encontrar problemas políticos sérios nesse país, que ao não resolverem historicamente o problema da desigualdade, essa população ela se encontra numa condição de marginalidade social no acesso à educação. Se já havia uma marginalização social no acesso à educação de qualidade, mesmo quando essas pessoas frequentavam escolas em que eles tinham uma escola de uma qualidade inferior, com disciplinas que não tinham professores, já enfrentavam uma quantidade imensa de problemas sociais. Esse coletivo de estudantes pobres em situação de desigualdade vão ter esse direito à educação negado, e isso viola diretamente a chamada dignidade da pessoa humana. Que consequências você vê dessa alternativa de ensino-aprendizagem, que já dura mais de um ano, para o futuro da nossa educação? Como conseguiremos resgatar tudo que perdemos ao longo desse tempo de afastamento presencial entre o estudante e o professor e outros agentes escolares? E mais ainda com uma gestão governamental que é tão francamente obstinada em mais retroceder do que avançar. Em relação às consequências, né, desse modelo de ensino remoto para o futuro da educação, a gente precisa analisar de dois parâmetros, né? A primeira coisa é que nós estamos diante de uma crise de saúde pública mundial, né? A pandemia é uma crise de saúde pública mundial. E ela nos coloca diante de um grande desafio, que é a sobrevivência do ser humano no planeta, né? A gente precisa imaginar que essa é uma situação temporária, nós esperamos, né? Todos nós esperamos que essa seja uma situação temporária. Nós já temos aí só aqui no Brasil quase 500 mil pessoas já morreram, e nesse momento nós não temos uma outra alternativa que não seja o ensino remoto. Mas é preciso reconhecer que o impacto foi muito grande. Nós vamos encontrar em todas as camadas sociais um problema significativo de aprendizagem nos alunos, né? Isso se refletiu no último Enem, por exemplo. As notas foram mais baixas, a quantidade de estudantes que faltaram ao Enem, inclusive na modalidade digital, né? Mas a gente precisa entender e acreditar que é uma situação passageira. Agora, como recuperar isso, né? São 2 anos quase de conhecimento dado de uma maneira mais superficial, sem o aprofundamento que esse conhecimento seria oferecido no ensino presencial. Mas é preciso que a gente compreenda que após a pandemia terá que se fazer um esforço muito amplo para que se possa, pelo menos parcialmente, recuperar esse tempo perdido. É preciso que a gente compreenda que há um grande problema nesse país para além da pandemia. Nós temos governos pouquíssimo comprometidos com o desenvolvimento da educação e da ciência. E aí a gente precisa citar o governo federal. A gente está aí há 2 anos de pandemia em um governo que só aponta para o desmonte das políticas de educação, a retirada de recursos da ciência. Já no seu início do governo queria desmontar o SUS. É um governo que desacredita cotidianamente a produção científica, as universidades. Então, mantendo-se, né, após a pandemia, um governo sem compromisso como esse, a gente vai ter muita dificuldade de recuperar o tempo perdido. E do ponto de vista dos estados e dos municípios, o esforço tem que ser feito coletivamente para que se recupere a produção, o investimento, que se perceba a importância de planos e cargos e carreiras para professores, né? A importância de se garantir melhores condições de trabalho
para que os professores possam garantir aos seus alunos esse avanço que foi negado por esses 2 anos de pandemia. Vai ser muito difícil, vai ser preciso muito compromisso social e político, compromisso social e político dos professores, mas principalmente compromisso político daqueles que governam, não é, o nosso país. A gente espera que a gente possa ter políticos mais responsáveis, e aí eu coloco no plano tanto nacional como estadual e municipal. Os professores foram abandonados à sua sorte, independente do ente federativo. Nós estamos vivendo um caos político nesse país, né? A educação e a saúde foram as áreas que nessa pandemia demonstraram a face mais cruel do Brasil, desse Brasil perverso, desigual, racista, sexista, homofóbico. Com todos esses problemas, a pandemia só acentuou esse Brasil cruel e degradante, principalmente para os mais pobres, principalmente para aqueles que estão numa situação de desigualdade social. Professora, você acha que essa experiência e todo esse trauma causado por esta situação estão forjando ou forçando o surgimento de transformações importantes na relação de aprendizagem nas escolas? Como você acha que será o cotidiano escolar pós-pandemia? Vejam, acho que a pandemia, eu digo, 2 eventos históricos, sem dúvida nenhuma, eles nos colocaram no século XXI. Né? Esse século XXI da intolerância, da queda dos valores democráticos. Então eu acho que isso começa lá com a queda das torres, com a destruição das torres gêmeas, né? Então o mundo ali sofreu o primeiro impacto da passagem do século XX para o século XXI. A intolerância, a xenofobia, não é? Um mundo mais neurótico, um mundo mais marcado pelas perseguições contra os imigrantes, do aumento do racismo contra árabes, contra latino-americanos, né, contra asiáticos de forma geral. E eu diria que o segundo evento que muda muito a cara do século XXI é, sem dúvida nenhuma, a pandemia de coronavírus. A pandemia de coronavírus nos colocou diante de uma nova realidade global, né, que são as pandemias que podem ocorrer. Essa é a primeira delas, mas muitas outras poderão acontecer em função desse modelo de globalização, né, que não tem fronteiras, em que o mundo está muito perto, que o capital ele circula com muita facilidade e as pessoas também. Então, diante de tudo que aconteceu, nós fomos expostos de uma hora para outra diante de um ensino remoto, e que esse modelo de ensino ele vai chegar para as nossas vidas de uma forma definitiva. As salas de aula virtuais, o ensino híbrido, a educação em casa. Então eu creio que essas mudanças elas vieram para ficar, não definitivamente como nós estamos vivendo agora. Então o mundo mudou, né, no século XXI, e nós todos, nós professores, vamos precisar cada vez mais fazermos utilização dessas ferramentas. Cada vez mais o ensino será mais tecnológico, as ferramentas tecnológicas terão que fazer mais parte da nossa vida. As formações de professores, elas terão que ter lugar para o acompanhamento tecnológico, do acesso à tecnologia do professor, do aluno. Então essas são questões que vieram para ficar. Não necessariamente que nós vamos abandonar o ensino presencial e vamos vivenciar eternamente o ensino remoto, mas que as aulas remotas, as orientações remotas, as bancas de defesa remota, a aula de geografia, de história, não necessariamente tenha que acontecer só, ou das outras disciplinas no modo presencial. Então as escolas vão poder organizar parte do seu currículo dentro da modalidade remota. E eu queria aqui, Edson, separar a ideia de ensino remoto de ensino à distância, né? Porque no ensino à distância nós temos um aluno com mais autonomia, com mais protagonismo. Em geral, o ensino à distância era algo mais aplicado no ensino superior, em cursos de extensão, em cursos específicos,
Mas o ensino remoto, ele se caracteriza por uma atenção cotidiana, né, dos professores em relação aos seus alunos, em que essa relação ela se dá todos os dias. Você está lidando com um sujeito de direito, principalmente quando a gente está falando da educação básica, de um sujeito de direito que precisa do professor o tempo todo no processo pedagógico. Então, no ensino à distância, não. Esse aluno recebe uma atividade, ele responde, o professor corrige, sem necessariamente esse professor dialogar com esse aluno. Mas no ensino remoto, não. No ensino remoto, a presença do professor é necessária, porque o professor está ali tirando dúvida, está cotidianamente, principalmente o professor da educação básica, que está em contato todos os dias, mesmo tendo o computador como mediador do processo de aprendizagem, o professor continua sendo um ser fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. Ana Maria, eu te agradeço pela excelente exposição de ideias, o que, para quem como eu te conhece e te admira, não é nenhuma novidade, e que servem para a gente ficar aqui matutando, refletindo. A gente que tem nas veias o sangue de educador e a vontade, o desejo de, através da educação, fazer esse país andar, crescer, desenvolver-se. Muito grato pela tua participação em nosso podcast. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast, de estar em contato com o seu ouvinte e de dizer para todas as pessoas que, independente da modalidade em que a educação aconteça, seja ela presencial, semipresencial, remota, não é? EAD, à distância, educação é um direito e precisa ser garantida com dignidade, tanto para os professores que precisam de condições de trabalho decentes, que permitam a esse professor ter condição de pagar um Wi-Fi de qualidade, de comprar um equipamento de qualidade, de poder construir a sua aula com qualidade para garantir a esse aluno dignidade nesse processo. Como também as famílias precisam ter condições de dignidade e direitos para que esse processo de educação que chega à sua casa, que chega à sua família, garanta às crianças, principalmente aquelas mais pobres, o direito, aquilo que Paulo Freire chamava o direito de ser mais, o direito de crescer, o direito de progredir. Então eu que te agradeço, é sempre uma alegria conversar com você, porque sei que você é um educador comprometido, que fez da educação um instrumento de transformação da sua vida e da vida de tantas pessoas que passaram por você. Um beijo grande, meu querido amigo, tudo de bom para você e muito sucesso. E hoje é o aniversário da nossa entrevistada, a professora Ana Maria de Barros, uma das intelectuais mais brilhantes que eu conheço e conheço há muitos anos, que independentemente de sua condição de socióloga, de pesquisadora política, de intelectual, é de uma simplicidade e simpatia plenas. Parabéns, Aninha, pelo seu dia. Tá pendurando aí no prego os abraços e cheiros para serem resgatados quando passar a pandemia e a gente pudesse ver de verdade. Além da queda, o coice. A pandemia nos derrubou, como a praticamente todo o planeta, mas aqui no Brasil tivemos ainda o coice por cima da queda. Quando precisávamos de um apoio mais consistente, principalmente no que diz respeito à educação, que está sendo tão afetada pelas restrições do novo coronavírus, justamente neste período é que a educação tem a pior gestão da sua história recente. A partir de um presidente claramente empenhado em manter a maioria da população no obscurantismo, nas trevas da ignorância, calando quem ousa pensar e dizer o que pensa, porque assim garante a sua permanência no poder, um ministro que representa o que de mais retrógrado existe na educação, gerindo um sistema educacional cada vez mais caótico, com reduzidas verbas para o ensino público e a pesquisa.
um rebanho de negacionistas caminhando francamente na contramão da ciência. E o professor cada vez mais desvalorizado. E por cima de tudo, a pandemia, obrigando o fechamento de escolas e a utilização do espaço virtual para tudo que se fazia no estabelecimento escolar. É ou não é para se preocupar? Eu volto na próxima semana, sempre com um assunto novo, tratado com gente que entende do que está falando. Se quiser interagir conosco, o e-mail é aquiasquintas@gmail.com. Nós também estamos no Instagram, Aqui às Quintas, também no Facebook, facebook.com/aquiasquintas, e nas plataformas do Anchor, do Spotify, do Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Rádio Public e, além disso, também no YouTube, no nosso canal. Inscreva-se na plataforma preferida e nos acompanhe sempre, aqui às quintas. Este podcast faz parte da Rede Nordestina de Podcasts.